Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política, pois é, e aqui estou então no segundo dia de reportagem aqui em Washington, D.C., portanto, capital dos Estados Unidos, e onde as coisas têm estado a aquecer bastante. E quando eu digo aquecer bastante, refere-se ao facto de a cidade estar-se a preparar para o dia da manhã, portanto, estou hoje a gravar aqui às meia-noite, já hoje é então dia 5, portanto o dia de hoje, dia 5, portanto aí obviamente já são neste momento 5 e um quarto da manhã. Aquilo que acontece é que vamos ter então hoje as eleições e a cidade está-se a preparar para isso com barricadas. Portanto, quem tem estado a seguir o Instagram do Podcast Conversa tem visto os vídeos das barricadas na White House, na Casa Branca, mas também em algumas lojas têm estado a acontecer essas mesmas barricadas. Acontece que essa questão das barricadas tem dividido muitas propriedades, ou seja, tivemos o exemplo que eu vos mostrei, até tive com a equipa da DC News Now, em que havia um restaurante japonês-tailandês, uma fusão, que não queria que estivesse fechado, não tivesse barricado, porque isso seria mau para o negócio. E a resposta que sabemos que houve por parte do condomínio era que tudo aquilo que fosse custos, tudo aquilo que fosse vidros partidos e tudo mais, seria a responsabilidade do restaurante pagar na sua inteira parte naquela zona. Portanto, as coisas vão por esta vontade, haverão certamente pessoas que têm medo, outras não tanto. Agora, aquilo que eu estava aqui justamente a falar é que para mim não faz muito sentido, não quer dizer que não possa acontecer, mas para mim não faz muito sentido que as pessoas estejam com medo que este dia 5 de novembro possa ser uma réplica daquilo que aconteceu no dia 6 de janeiro, pela simples razão de que 5 de novembro é o dia onde todos vão votar, portanto, apesar de terem existido os early voters, portanto, aqueles que votaram antecipadamente, não sei até que ponto haverá mobilização por parte daquilo que é o eleitorado de Donald Trump para virem hoje, dia 5 de novembro, fazer estragos caso as eleições não corram da forma que eles querem. Portanto, isso para mim está-me a fazer aqui alguma questão. Todavia, nós sabemos que os serviços secretos sabem coisas que nós não sabemos e, portanto, só amanhã que poderemos saber, então, quando virmos algumas imagens, de perceber o que é que está realmente a acontecer, o que é que está, quais são as reações, o que é que está a disputar em cada Estado também. Importa aqui percebermos que o Estado que mais importa nestas contas, e foi aquilo que eu tenho estado a falar hoje também com algumas pessoas com quem me tenho cruzado, e hoje foi um dia que eu dediquei-me especialmente aos bairros latinos, zonas latinas que estão aqui bem próximo de onde estou alojado, que é perceber, ao fim e ao cabo, o que é que vai acontecer com o Estado da Pensilvânia. É que Donald Trump, sem o Estado da Pensilvânia, não consegue fazer rigorosamente nada, portanto, não consegue ser eleito. Teria que ir por um caminho muito mais difícil, para mim não vai acontecer, de virar estados como Wisconsin, Michigan, que são estados democratas e que Kamala Harris tem estado a reforçar. E, portanto, não me parece a mim que isso seja algo que venha a acontecer ou que seja muito provável. Mas nunca saberemos. Existem muitos democratas que esperam que também nesta própria eleição se vá além daquilo que são os chamados swing states e, portanto, que as coisas possam mudar na sua vertente e, portanto, possamos ter aqui outros resultados e que as coisas sejam mais além do que estarmos à espera dos 7 swing states. Relativamente aqui à comunidade latina, há aqui uma coisa muito, muito santa, que é a comunidade latina não está unida no seu todo, ou seja, apesar de haver muitas proximidades entre os latinos, ou seja, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de irmandade, de serem todos latinos e, portanto, estarem-se a ajudar todos dentro aqui dos Estados Unidos por proximidade, não é? Da mesma forma que certamente se houvesse aqui uma comunidade europeia, os europeus iriam se unir face àquilo que são as realidades dos norte-americanos, quase como vemos as coisas das Chinatowns. A questão aqui é que muitos têm expressado diferentes perspectivas. Se por um lado apanhei guatemalenses, portanto Guatemala, que dizem que querem as fronteiras abertas porque têm família que está a caminho e, portanto, querem nos receber, querem nos integrar e que querem pô-los cá com trabalho. Por outro lado, existem alguma comunidade mexicana que tem relatado o facto de quererem que, por um lado, haja um maior controle na fronteira
para evitar que haja a mobilidade ou uma aparente mobilidade fácil dos cartéis mexicanos, não é? Portanto, ou seja, é a questão da segurança. E, portanto, esta preocupação vai de linha àquilo que Donald Trump quer, não é? Portanto, que a linha da border, não é? Da fronteira, é de fechar e, portanto, tornar aquilo muito mais seguro daquilo que está. A questão é que, para nós termos aqui a noção, toda esta retórica de Donald Trump muitas vezes não casa com aquilo que é a realidade de Donald Trump. Para nós termos aqui a noção, o próprio Barack Obama construiu mais quilómetros de fronteira do que o próprio Trump. Ou seja, até que ponto é que o eleitorado de Donald Trump, por exemplo, não é alimentado por uma fantasia, por uma alegoria de algo que não existe. E é isto muito que eu tenho notado nos dois lados das campanhas. São dois lados de campanhas que fantasiam com algo de expectativa, ou seja, as pessoas vão atrás de uma expectativa do candidato e não tanto com as ideias que os candidatos apresentam. Isto acontece dos dois lados. Por um lado, acreditam que Kamala Harris vai conseguir fazer uma presença muito diferente de Joe Biden e agora vai ser à maneira dela e, portanto, vai conseguir fix the economy, como muito se tem falado. Por outro lado, também, as pessoas que querem Donald Trump também esperam que, num só clique, numa só vez, os últimos 4 anos voltem todos ao presente e a inflação desapareça e que os preços voltem a ser e o poder de compra volta a ser o dos últimos 4 anos. A questão é que, contas feitas, os dois candidatos que têm políticas totalmente diferentes, se as suas políticas fossem aplicadas tal como eles querem, como desejam e como prometem, a verdade é que a economia americana e, por conseguinte, a economia mundial iria ter um colapso e, portanto, iria haver um aumento do custo de vida de forma generalizada. No caso de Kamala Harris, porque o Estado iria ser demasiado grande, ou seja, seriam muitos apoios, e, portanto, muitos apoios equivale, obviamente, também a ter, como contrapartida, muitos impostos, portanto, o poder de compra iria-se perder por via dos impostos, as empresas também iam ficar sufocadas com o aumento dos impostos. Não esquecer que, por exemplo, Kamala Harris quer aumentar o IRC, portanto, que é o imposto sobre o lucro, de 21% para 28% nas empresas. Donald Trump, pelo contrário, quer fazer um desagravamento, portanto, baixar de 21% para 15%, uma realidade muito semelhante à portuguesa. Portanto, temos aqui dois caminhos diferentes, mas que vão dar ao mesmo ponto, porque com um caminho de mais presença de Estado, mais impostos, as pessoas irão ficar afogadas nesta questão. Donald Trump, com esta questão toda de querer, por exemplo, liberalizar os mercados, voltar a apostar nos combustíveis fósseis para tornar a energia mais barata, numa primeira fase seria interessante porque os preços iriam baixar, mas a questão é que a médio e longo prazo as coisas iriam piorar porque havia uma desregulação no mercado, assim como também se for para fazer para implementar uma deportação em massa, como Donald Trump justamente aqui quer apresentar e quer marcar a história como a maior deportação de todos os tempos, aquilo que iria acontecer era que ia existir uma escassez de mão de obra barata e, portanto, isso obviamente iria fazer aumentar os preços das coisas. Portanto, temos aqui várias questões que suscitam dúvidas para aquilo que é a realidade e, portanto, qual é que é o caminho que nós devemos seguir e tudo mais. E, portanto, quando nós pensamos e quando eu partilho convosco estas ideias e que vos digo que estes dois candidatos conseguem colapsar um país e, por conseguinte, a economia, as coisas não vão assim tão bem quanto isso. Porque, por exemplo, a questão da própria China, por exemplo, é problemática porque se Donald Trump quer fazer uma guerra económica com a China e com alguns produtos europeus também, isso fará com que a própria economia mundial asfixie, porque se a China não coloca os seus bens em venda, que são os mais baratos que nós temos, poder de compras desaparece, as coisas encarecem e tudo mais. A própria economia europeia, se for por esta via, também vai acabar por sufocar porque perde um grande mercado como é o mercado americano e, portanto, as coisas ficam muito mais caras. Para vocês terem uma noção, por exemplo, aqui uma garrafa de Casal Garcia custa 10, 11 dólares, por exemplo. E só para termos aqui um paralelo daquilo que é o vinho português que eu encontrei aqui mais
mais banal, por assim dizer, não é? Portanto, existem aqui outras marcas, mas não são tão conhecidas no nosso mercado, e portanto, quando eu vi Casal Garcia, ok, vamos ver como é que isto está, e estavam então uns sítios a $10, $10 e meio, $11, ao passo que, por exemplo, outro vinho só por ser italiano, da mesma matéria, portanto, vinho verde frisante, só por ser italiano, por exemplo, já ia para os $12. Portanto, isto é algo que nós não encontramos em Portugal, não é? Portanto, as coisas, nós temos que vê-las deste prisma. E, portanto, tudo isto tem impacto, tudo isto acaba por ter um impacto enorme. Portanto, estas eleições americanas estão longe de ser apenas algo circunscrito aos 50 Estados. Não, isto é uma eleição que tem impacto na economia mundial, porque obviamente que os Estados Unidos são um grande mercado per si, um grande mercado interno, mas também a questão é que neste mundo capitalista, onde cada peça depende das outras, e portanto isto quando descarrila, quando cai, colapsa tudo em dominó, está tudo de tal maneira preso, engajado, que obviamente tudo se vai desregular mais cedo ou mais tarde. Portanto, obviamente que os planos que eles querem nunca vão ser aplicados a 100%, porque obviamente que as coisas têm que sofrer ajustes, até porque há aqui outra questão que é importante nós temos aqui em linha de conta, é que o Senado, o Congresso, também vão ser eleitos. E aquilo que se prevê é que os republicanos ganhem o Congresso, portanto, vão haver muitos democratas que vão perder, há muitos democratas que já sabem que vão perder a eleição, portanto, as suas campanhas têm sido fracas e, portanto, têm apostado as fichas todas em Kamala Harris. Portanto, para Donald Trump poderá ser um caminho mais fácil de conseguir ter o Senado do seu lado e o Congresso do seu lado, mas isto não quer dizer que a vida seja facilitada. É porque nós temos que pensar no seguinte, que é, Donald Trump não vai ter sucessão ou vai ter sucessão. Isto é, o Partido Republicano tem que perceber que se continua na mesma linhagem de Donald Trump ou se vai mudar de linhagem. Portanto, as facas vão-se começar a afiar no Congresso e, portanto, vão começar a ver congressmen ou senators que vão querer aparecer para, daqui a 4 anos, serem eles próprios a disputarem a eleição e, portanto, começarem a marcar o seu espaço mediático, pelo menos dentro do Partido Republicano. Se calhar não vão aparecer já no boletim de voto como cabeças de lista para o Partido Republicano, como nomeados, como candidato, como o champion, o campeão do Partido Republicano, mas poderão aparecer daqui a 8 anos. Mas é agora que eles vão ter que começar a marcar terreno. Mesma coisa acontece para Kamala Harris. Kamala Harris pode ainda ir a um segundo mandato seguido, mas a questão é que se Kamala Harris perder, vai haver muitas facas aqui a serem enfiadas no Partido Democrata para perceber, afinal, para onde é que se quer ir, qual foi o erro de Kamala, qual foi o erro do Partido Democrata, porque chegou ao ponto em que fez fim-capé de que iria avançar com Joe Biden e teve que arranjar Kamala Harris quase à última hora, porque era a única que tinha presença mediática e, portanto, que as pessoas conheciam e, portanto, gostaria menos fazer uma campanha eleitoral em torno de Kamala Harris do que do outro candidato qualquer que quisesse aparecer. Portanto, muitas questões aqui em cima da mesa para este dia 5 e percebemos então que dia 5 não é apenas a questão de eleição dos Estados Unidos, não é só a eleição do Presidente da República dos Estados Unidos. É assim perceber como é que todo o resto do jogo vai acontecer, até porque, não se esqueçam, depois vamos ter as midterms e, portanto, vai haver aqui um censurar do mandato do Presidente, seja ele qual for, e, portanto, as coisas são por aí. Amanhã, portanto, hoje, dia 5 de novembro, vou estar à hora portuguesa, portanto, meia-noite já do dia 6, ok? Portanto, cá serão a 19 horas, eu irei estar numa festa que se vai aqui organizar, que começa às 6 horas, e, portanto, espero às 19 horas, dentro dessa mesma festa, conseguir estar a organizar aqui uma live convosco no Instagram, e, portanto, podemos também acompanhar desta maneira, vocês colocarem as perguntas também, e, eventualmente, porque não ter alguém que possa responder-vos essas perguntas. Portanto, não sei quem é que vai estar no meio desta festa, porque vão estar montes de pessoal académico, mas importa olharmos para esta eleição e, portanto, divertirmos também
eu pessoalmente tenho-me divertido bastante. Aquilo que se espera é que, ao contrário de há 4 anos, que o resultado soube-se basicamente no sábado, há quem aponte que esta quinta ou sexta-feira já possamos ter o resultado, pelo menos aquilo que interessa do ponto de vista de perceber quem é que vai ganhar, não perceber qual é que é a votação final, mas perceber pelo menos quem é que ganha e depois sim perceber ganhar-se por quantos votos de diferença no colégio eleitoral. Portanto, para mim, isto é toda uma aventura, é todo um gosto, toda uma felicidade poder estar estar aqui convosco, estar também a percorrer as ruas, a perguntar às pessoas e confrontar a realidade que nos é trazida pelos mídias com aquilo que é a realidade da rua, que acaba por ser muito diferente, e também poder-vos contar aqui detalhes como, por exemplo, quais são os 4 eleitorados que estão em disputa, fazer-vos saber também o que é K Street, que não se passa nada, não é? E, portanto, é isso que eu espero da vossa parte também, é que vocês queiram perceber e mandem-me sempre as mensagens que vocês quiserem, porque não, sugiram-me conteúdos para eu vos poder responder em conteúdo também. Portanto, é isso. O meu nome é Cláudio Fonseca e, portanto, agradeço-vos imenso todo o carinho e todo o apoio. Vamos encontrando sempre nas stories do Instagram e, portanto, como eu digo, e vocês não sabem mais de cor, até lá tenho boas conversas e já agora, boas eleições. Um abraço a todos.